No nosso quinto módulo, ainda falando aqui, professor Luciano Salles, da Radiologia Médica, vamos falar de densitometria óssea. O que vem ser a densitometria óssea? É qualquer método de diagnóstico que permita mensurar a quantidade de massa óssea. Então, vamos falar de alterações em osso. Uma das alterações que a gente objetiva estudar em densitometria óssea chama-se osteoporose. O osso ele é composto por tecido cortical e internamente por tecido trabecular ou esponjoso. A osteoporose justamente vai afetar o tecido esponjoso. Uma esponja normal ela está com seus poros bem fechados e uma anormal ela está dilatada. Esses poros anormais é a osteoporose. Então o osso ele está perdendo massa. Enquanto maior a perda de massa óssea, mais vulnerável e frágil fica esse osso. E como a gente consegue mensurar isso? Usando algum método de imagem. E dentro dos métodos a gente vai dar ênfase na densitometria óssea com o método DEXA, tá? Então aí a gente tem basicamente como uma das indicações justamente da densitometria é verificar essa quantidade de massa óssea aí nos ossos, tá? Então, por meio dela também a gente consegue avaliar o risco de fraturas, a gente consegue também detectar toda a perda de massa óssea e também estabelecer o diagnóstico de osteoporose. A mensuração, ela se dá por dois scores, é chamado T e Z-score. Então, vamos entender resumidamente quando aplicar T e quando aplicar Z. Então, T, pessoal, é uma ponderação de um indivíduo e é usada para classificar indivíduo como normal, osteopênico ou osteoporose. O normal, ele vai ter um score aí de até menos 1,0, ou seja, vamos imaginar uma escala que começa em 0 e ela vai descendo. E se for descendo e até ficar a menos 1,0, isso ainda é considerado normal, tá? Então, osso normal. Depois vem a osteopenia. Então, menos 1,1 até menos 2,5 está no quadro de osteopenia. E abaixo de menos 12,5 é osteoporose. Então, esse pode ser menos 3, menos 3,5, menos 4, e isso é um quadro de osteoporose. Levando em consideração que quanto maior a perda, mais grave é o caso e mais suscetível estará aquele osso à fratura, tá? Então, a gente falou aqui do T e agora vamos falar do Z. O Z-score é uma outra ponderação, uma outra pontuação que deve ser aplicado para mulheres antes da menopausa ou homens com menos de 50 anos. Então, a gente vai ter, e também em crianças, tá? Em crianças. Então, esse score, ele é aplicado para esses três casos, mulheres abaixo de 50 anos, homens menos também de 50 anos e crianças, tá? E como é que é interpretado? Nessa categoria, a posição Z é de menos 2 ou menor, que indica aí que aquele osso está abaixo do alcance esperado para a idade. E uma pontuação Z maior que menos 2 está dentro dos alcances esperados para a idade, tá? Então, aí é diferente e a gente vai saber em que momento usar T-score ou Z-score. E como é que se faz esse exame, exemplo de densitometria? Assim também como na mamografia a gente recebe esse paciente, prepara esse paciente, dá uma bata com ausência de artefatos, enfim, faz uma série de perguntas, se ele já toma cálcio, se ele fez exame contrastado recentemente, enfim. E essas informações são úteis para guiar o posicionamento, tá? Então, a gente tem aí um protocolo a ser seguido, cada clínica tem o seu protocolo, mas não vai variar muito do que eu estou falando, tá? E quais são as áreas que são examinadas geralmente em DEXAs, em densitometria óssea? Coluna lombar, fêmur proximal e antebraço, mas de rotina é fêmur proximal e coluna lombar. Então, vamos verificar como é que se faz exemplo de coluna lombar. Então, a gente posiciona esse paciente em decúbito dorsal na mesa, alinha o plano médio sagital com a linha central da mesa, tá? E a gente coloca um suporte de pernas, embaixo das pernas. Justamente o suporte é um bloco de espuma que faz elevar as pernas desse paciente
com o objetivo principal de reduzir a curvatura lordótica, tá? E aí, pessoal, a gente tem que fazer aí uma aquisição de forma que apareça toda a coluna lombar do paciente. E assim, para critérios de diagnóstico, tem que aparecer a 12ª torácica, os últimos pares de costela, as 5 lombares e as cristas ilíacas bilateralmente. Então, fiz essa aquisição, tá ok, tá sem artefato, a gente vai fazer a análise. Pessoal, a gente só vai conseguir validar essa coluna lombar se a gente aproveitar pelo menos 2 das 5 vértebras. Se, por exemplo, você descartou a L4, a L3, a L2, porque, por exemplo, tem artefatos como uma patologia ou, de repente, uma paciente que fez uma cirurgia e tem uma prótese ali, então essa coluna não vai ser validada, porque a gente tem que ter pelo menos 2 vértebras validadas. Então, a gente pega, a gente posiciona os róis, e esses ossos têm que ficar justamente as linhas bem no meio entre as 2 vértebras, ou seja, ali no espaço dos discos intervertebrais, tá? Então, é uma fase do exame muito importante, a gente não pode deixar passar esse exame se apenas uma vértebra for validada, tá? E aí, para o quadril, como é que é feito? O quadril, que é o fêmur proximal, a gente também deixa o paciente em decúbito dorsal e a gente faz uma girovenção nos membros do paciente, que vai girar ali em torno de 15 a 20 graus, tá? Internamente. Então, ele tem o objetivo de a gente ocultar esse trocante menor ali do fêmur, enfim, para que o colo do fêmur, que é de muita importância, seja também bem evidenciado. Então, dessa forma, a gente faz o posicionamento para o nosso fêmur proximal e também na análise a gente tem que verificar se o fêmur ele está bem alinhado, se tem ausência do trocante menor, se tem um isco bem visível, ok? E se a gente tem um trocante menor aí ausente pela rotação interna. E o ângulo do ROI tem que ficar, pessoal, bem encaixado ali no colo do fêmur, que é justamente a área principal aí de a gente fazer a análise. Bom, se deu para terminar os 2 exames com a coluna e o fêmur proximal, ok. Mas se, por exemplo, lá na coluna, tu desclassificou a coluna, você não pode finalizar só com o fêmur proximal. Você tem que fazer um outro posicionamento complementar, que é o terceiro, que eu vou falar caso seja necessário, que é o antebraço. O antebraço, gente, a gente vai colocar o paciente sentado numa cadeira com o antebraço repousando em cima do suporte, tá? A gente vai colocar dessa posição e a gente tem que fazer a aquisição de 1/3 ou 33% desse antebraço, tá? Então, assim, não são todos os casos que a gente vai fazer antebraços, mas aí tem alguns casos específicos. Um paciente ele é muito obeso, então ele excede o peso da mesa, então é uma indicação para fazer antebraço. O paciente ele tem hipertireoidismo, também ele vai ter uma indicação para fazer antebraço, tá? Então, assim, tem alguns casos específicos, além daquele quando eu falei que invalida um dos sítios, porque a gente só termina a densitometria analisando 2 sítios. Então, é importante saber, basicamente, posicionar e saber analisar. E aqui a gente finaliza a nossa 5ª unidade.